A história começa com o nosso prota observando alguns goblins, mas ele acaba fazendo barulho, chamando a atenção de todos. Ele logo sai correndo para fugir deles, e vemos que ele atraiu todos para uma armadilha, e ele nos conta que está atravessando este outro mundo sozinho. A cena corta, e vemos o antes de tudo, onde ele estava lendo sozinho seu livro, mas isso não importa, já que ele não quer ninguém o atrapalhando, e ele nos conta as panelinhas de sua sala, sendo os delinquentes, as gals, os atletas, os nerds, as representantes de classe e depois é só o resto. E logo surgiu um círculo mágico no chão da sala. Nosso prota ficou animado por isso, mas logo percebeu que um isekai seria um saco. Ele tenta sair da sala de todas as maneiras. Como não conseguiu pela porta, ele sai pelo teto, mas o círculo mágico o pega mesmo assim. Eu achei muito engraçado essa parte, porque ele tenta sair de todas as formas, mas até no teto, meu parceiro, não tem como. Tava predestinado. Então vemos ele na clássica sala branca, com um velhinho que seria o deus desse lugar. Ele explica que toda a turma já passou por ali, e pede ao prota para se apressar. Logo vemos um mural com muitas habilidades fodas, mas como o velho chamou a turma toda e eles foram escolhendo por ordem de chegada, ficou sobrando apenas as piores para ele. Ao reclamar com o velho da situação das habilidades restantes, o velho se cansa dele e o deu todas as habilidades restantes e o manda para o mundo. Logo, vemos um saco de habilidade chamado Conjunto Vila A. É um saco com armazenamento infinito, e ainda veio com alguns itens para ele. Ao tentar olhar seus status, uma janela pede a ele para rolar os dados, e vemos que é outra habilidade que tinha lá. Ao jogar os dados ele tira 2 M's. Sem saber o que significa a letra, ele aloca tudo em sorte, e vemos que seus status de sorte agora estão no máximo. Mas o resto ainda é tudo lixo, e ele tem a habilidade que restringe ele de formar grupos, mas pode subjugar outros para seguirem seu comando. Convencido que não consegue fazer um grupo de qualquer forma, ele sai para fazer seu abrigo, e logo ele usa sua habilidade de lentes de contato, e consegue ver tudo com uma descrição precisa e suas vantagens. Mais à frente, ele acha uma caverna que por coincidência está vazia, e convenientemente, ele tem uma cabana e uma lanterna que afasta criaturas em seu saco infinito. Lembrando que como ele tem a sorte dele maximizada, talvez isso tenha alguma influência, não sei, né? Mas vamos concordar que isso foi muito conveniente para ele. Usando sua habilidade de temperatura, ele acaba conseguindo fazer fogo, e vemos que suas habilidades estão evoluindo aos poucos, e assim ele finaliza seu primeiro dia. Ao acordar, ele sente muita fome e decide fazer alguns cogumelos com uma carne que tinha em seu saco, junto à frigideira. Então, ele parte para coletar mais recursos, e com sua habilidade de percepção, ele nota que há alguns goblins por perto. Com o opal que ganhou de sua habilidade de varetas, ele enche ele de magia com sua habilidade de empacotar, e parte para cima dos goblins, derrotando eles com facilidade. A noite chega, e vemos que seu nível subiu, e seus status dobraram por conta disso, e ganhou mais habilidades. Na manhã seguinte, ele já está cansado de ficar comendo só cogumelos, então, com sua nova habilidade, Magia Envolvente, que o dá melhorias físicas e mágicas, ele decide partir para procurar comida na floresta. Ele encontra 2 goblins no caminho, até que os derrota facilmente. Porém, ao aparecer mais 3, ele prefere não arriscar e retorna para casa. A partir daí, ele caçou goblins de dia e fez pesquisas de magia à noite. No 5º dia já estava derrotando goblins com um golpe, e só foi evoluindo mais e mais. Então vemos ele à noite, pegando um coelho, mas sua percepção logo aponta o grupo de delinquentes. Mas ele prefere não ter contato com eles, e analisando melhor vemos que os outros grupos estavam por perto também. Ele até considera ir conversar com a representante de classe, pois a conhece há tempo, mas pensando melhor, ele não quer abrir mão de sua liberdade que tem sozinho, e decide que irá dominar tudo sozinho. No mesmo instante, vemos que os delinquentes estão se aproximando dele. Ele tenta se esconder, mas um deles pode jurar que ouviu um barulho. Quando ele ia ser descoberto, um coelho os assusta, e eles deixam isso para lá. Nosso prota fica aliviado e os segue para saber o que eles estão falando. E vemos que eles estão falando sobre as meninas que eles gostariam de pegar um dia, mas a representante nunca deixaria algo acontecer. E logo eles partem dali para encontrarem os outros na correnteza. Após isso, nosso prota volta para a caverna e percebe que seu nível de solitário subiu por evitar seus colegas. E ele continua no nível 3, por causa das habilidades Mestre de Nada e Burro, que basicamente, Mestre de Nada não o deixa focar em uma atividade única para ter sucesso. E Burro, ele não faz ideia do que seja. Então ele come os cogumelos e finaliza seu dia. No meio da noite, ele não consegue voltar a dormir por barulhos, e decide ir ver o que é. E logo ele vê o grupo dos nerds enfrentando os goblins. Ele os avalia, e vê que são muito fortes e apelões. Diferente dele, bem o que o nosso prota imaginava mesmo. Afinal, sua classe só tinha alunos excelentes, tirando ele. Mas logo ele percebe que os goblins iriam os atacar por trás, e em nome de sua amizade com eles, ele decide ir ajudar. Com seu graveto, ele consegue derrubar os dois sem muitos problemas. Os nerds ficam surpresos por vê-lo ali. Eles o agradecem por ter ajudado, então o prota decide levá-los até sua caverna. Chegando lá, eles ficam impressionados em como ele deixou a caverna tão chique por dentro e fazendo tudo isso sozinho. O prota os pergunta o que eles estavam fazendo sozinhos à noite. Então os nerds explicam que estão fugindo. Explicando melhor, tudo começou quando eles vieram para este mundo. Todos estavam desesperados, sem saber o que fazer.
Logo, a representante tenta acalmar todos, mas no mesmo momento um grupo de goblins aparece diante deles. Todos começam a chorar de medo, mas os nerds, com seu conhecimento em Isekai, conseguem lutar sem medo algum, e os atletas logo entram na onda e lutam também, assim derrotando todos os goblins. Então a representante os fala para irem para um local mais tranquilo para se estabilizarem. Logo eles vão para a beira da correnteza e, junto ao conhecimento dos nerds, eles conseguiram um acampamento para se estabilizar, onde todos tinham suas próprias tarefas dadas pela representante. Todos estavam trabalhando juntos, até que as Gals começaram a se recusarem a ajudar, e logo todos pularam para fora junto, deixando tudo para os nerds e alguns outros alunos para fazer tudo, enquanto as Gals e os delinquentes ficavam à toa. Apesar das dificuldades, os nerds não desistiram de ralar e subir de nível, pois eles tinham um mau pressentimento do uso das habilidades de manipulação e marionete que os delinquentes haviam pegado na Sala Branca. Então eles observam os delinquentes subindo de nível para usarem suas habilidades, e não demorou muito para eles ouvirem os planos de Aren que os delinquentes estavam planejando. No mesmo instante, eles correm para avisar a representante sobre tudo, e assim fazendo ela tomar a decisão de subir de nível para lidar com os delinquentes. E quando eles alcançaram o nível para usar suas habilidades, a representante aparece e os deixa imóveis no chão com suas habilidades, assim dando a chance para os nerds selarem suas habilidades e estragarem seus planos. Depois de exporem seus planos para o resto do acampamento, todos desejam a expulsão deles. Mas não muito tempo depois, eles retornaram para sua vingança, destruindo o acampamento por completo. E por algum motivo, os nerds assumiram toda a culpa pelo que aconteceu no acampamento. A representante até tentou os ajudar, mas era demais para eles aguentarem, então os nerds partiram do acampamento. O Prota fica comovido ao ouvir toda a história e oferece a eles uma noite com muitos cogumelos para comer. No dia seguinte, os nerds decidem partir para encontrarem uma cidade e se tornarem aventureiros. Eles até chamam o Prota para os acompanhar, mas ele recusa, pois acredita que com suas habilidades amaldiçoadas ele só iria atrapalhar. Então ele decide ir verificar como estão os outros alunos. No caminho, ele até encontra uma fera, mas consegue o derrotar apesar de ter sofrido uma mordida. Chegando no acampamento, o lugar está todo vazio, mas com suas habilidades ele segue as pegadas que haviam por ali, e logo ele vê o grupo das Gals. Ele tenta correr delas, mas não adianta, e logo elas explicam que estão procurando o grupo dos nerds para pedirem desculpas e reconhece que estão vivas graças a eles. O Prota as explica que a essa altura elas nunca iriam alcançar eles, até porque elas não fazem a menor ideia de como sair da floresta ou se defender. Então elas começam a chorar de desespero, implorando ao Prota que as ensine tudo que ele sabe sobre sobrevivência para encontrá-los. E logo sua habilidade de subjugar é ativada sem querer quando ele aceitou a ajudar elas. A partir daí, elas o seguiam com um olhar fixo e o ajudando a fazer tudo, porém sem nenhuma reação em seus rostos. E ele torce para que a representante não apareça e veja essa situação toda, mas do nada a representante surge no meio da floresta. A cena corta e vemos os delinquentes em volta da fogueira bolando mais um plano. A cena volta para o Prota, e vemos a representante o dando uma bronca por esquecer seu nome. Logo vemos que as meninas estão junto com ele. A representante pergunta sobre a situação das Gals, e ele explica a história toda. E elas ficam decepcionadas com ele. A representante consegue tirar elas do transe, e manda o Prota esperar elas conversarem a sós. Enquanto isso, o Prota pensa em expandir sua casa enquanto aguarda, mas acaba se enterrando. A representante o ajuda a sair, e logo fala que entendeu que ele tem as intenções de ajudar as Gals, então todas começam a cobrar que ele as ajude também. O Prota menciona que só quer ir para casa, então as garotas ficam surpresas que ele tenha uma casa neste mundo, e vão para uma reunião de novo enquanto ele aguarda. Após a reunião, a representante pede moradia para todas em sua casa, nem que seja por apenas uma noite. Ele fica em choque, e começa a pensar em besteiras. Então, elas vão com ele em direção à sua casa. Ao chegarem lá, todas ficam felizes em ver um local tão aconchegante em meio a uma floresta. Ele explica os cômodos da casa, mas elas nem o escutam e já correm para tomar um banho. E vemos o Prota desesperado com toda essa situação. Um tempo se passa e ele finalmente consegue ficar sozinho, até que a representante chega para o agradecer por a salvarem. Ela explica que depois da saída dos nerds, todos os meninos saíram também, e elas estavam sozinhas. Apesar dela ser a representante, ela não consegue fazer muito como os nerds fizeram, mas o Prota a conforta brincando, dizendo que não se deve comparar aos nerds, pois é como se eles estivessem nascidos ali. Ela o agradece, mas analisando como o Prota está bem de vida, ele é mais estranho que os nerds. Então, ela se despede e encerram a noite. No dia seguinte, uma das garotas acorda o Prota com o café da manhã. Ele, sem entender, pergunta quem seria ela, mas ela apenas se aproxima dele e fala que não parece que ele pretende se levantar por agora. Mas quando ela menciona que o café é cogumelos e peixe, ele se anima na hora. Ao comer o peixe, ele chora de felicidade. Apesar dele morar na frente de um rio, ele não conseguia pegar peixes.
Então vemos uma das garotas pegando peixes de uma forma muito prática. Ele a pede para fazer de novo, e então ele usa sua magia de empacotar e joga a magia no rio. Assim ele consegue uns peixes e ainda aprendeu a magia de raio. Ele explica que acha que isso ocorreu por usar seu empacotar combinado com o mestre de nada, e começa a ver que até as piores habilidades têm suas utilidades. Então vemos a representante conversando com ele sobre ir para a cidade, porém, ela quer subir o nível das garotas antes disso. O prota diz que faz sentido e vai ajudar nisso. Para iniciar o treinamento, ele pergunta o nível das garotas, e descobre que o nível mais baixo entre elas é o 16, enquanto ele ainda está apenas no 7. Então ele as manda enfrentar umas criaturas de nível 8. Elas acham que vai ser moleza, porém todas são derrotadas. Então elas invadem a tenda mágica do prota e começam a revisar seus erros para que na próxima vez seja diferente. Todas as garotas acabam saindo depois, menos a de hoje cedo que ficou para se desculpar. Ela explica que estava testando o prota, pois os garotos que atacaram o acampamento quase a pegaram, e ela estava com medo se o prota a atacaria também. Porém, ele se provou ser bem diferente daqueles garotos, e diz que irá trazer mais peixes para ele pela manhã. No dia seguinte, vemos ele escutando as garotas falando que vão se vingar das criaturas, por causa da luta de ontem. Mas a representante as para e fala que elas têm que treinar primeiro. Então elas treinam até o dia da vingança chegar. Algumas garotas ficam dando desculpas para não lutar, porém outras conseguem lutar muito bem contra as criaturas de nível 8, e as derrotam facilmente. Todas comemoram pela vitória. E finalmente, o prota pensa que poderá voltar para sua vida solitária. E logo, a representante aparece o agradecendo e falando que agora elas podem ir para a cidade junto com ele. Um tempo se passa e vemos todos arrumando seus suplementos para a viagem. Ao partirem, vemos o prota falando com a representante que devem tomar cuidado, pois não sabem o que pode acontecer lá fora. A cena corta e vemos um garoto correndo na chuva. Ele tropeça e fica encurralado, e uma pessoa encapuzada o pega e estrangula ele até a morte.